Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. O pessoal já está enjoado de ficar me vendo aqui na frente, né? E o pessoal marca a palestra e às vezes dá um probleminha, eu acabo dividindo um pouquinho a tarefa. Bom, no nosso último encontro, nós falamos um pouquinho a respeito do processo do desenlace, não é? Da alma em relação ao corpo. Esta reflexão, ela está trabalhada no Livro dos Espíritos, é o capítulo 3º, e Allan Kardec, ele contextualizou uma série de questões, e o Espírito, amigo, ele vem dando as suas contribuições para e passo a cada colocação que o Kardec faz. O objetivo, nesse momento, neste capítulo, é construir um esclarecimento sobre um tema que é um tema assim que as pessoas, de uma maneira geral, não é? Nós todos temos algumas dificuldades em lidar com este tema, que é a morte, não é? A nossa estrutura, a estrutura religiosa da humanidade, em várias etnias, trata a morte como uma questão não muito amistosa, não é? Mas a coisa mais certa que há na nossa caminhada é que ela vai acontecer. Eu ainda costumo brincar sempre com o pessoal, falo assim, nós aqui já estamos com o bilhete de partida comprado, a gente não sabe o dia e a hora do embarque. É mais ou menos isso, não é? E as pessoas, elas constroem uma ideia de que morrer é algo dolorido. E, obviamente, não é? Quando nós olhamos as ocorrências da sociedade de uma maneira geral, quando nós percebemos que jovens, né, ou que por meio de algum acidente, né, ou por meio de algum outro desastre qualquer, né, acontece esse passamento, as pessoas ficam extremamente chocadas. E, obviamente, né, arremetem para dentro de si essa sensação muito ruim. Então, essa estrutura do capítulo, ela tem uma tendência a construir um esclarecimento. E uma das questões, a resposta versa exatamente essa colocação. Não é? Que o importante desse processo, não é? É o nível de esclarecimento, é o nível de entendimento que o indivíduo ou que as pessoas buscam desenvolver. Imaginem vocês, quando nós olhamos, né, o nascimento de uma criança, nós imaginamos que não há nenhum tipo de dor. Ninguém pensa nisso. Olha, a criança, quando vem ao mundo, ela sente dor. Por quê? Porque é uma sensação de perturbação. E isso é uma realidade. Porque a criança, ela não tem uma série de coisas ainda desenvolvidas no seu aparelho fisiológico e que, em contato com a atmosfera, com o ambiente, ela vai ter que construir essa adaptação ao longo do seu desenvolvimento. Então, da mesma forma, não é, que o ser, quando chega nesse processo, né, neste momento, nesta vida, não é, ele passa por essa adaptação, quando há o passamento, o retorno para um outro plano, esta perturbação ela vai ocorrer. Então, é uma questão, vamos dizer assim, de capacidade dimensional. Segundo a terminologia espírita, a morte ela é tratada, não é, como um processo natural. E é.
Às vezes a gente não quer entender, mas é. Porque a natureza, não é, de toda a estrutura que nos cerca é um dia ser reciclada. E é mais ou menos isso que acontece, não é? E, na verdade, o despreparo do entendimento, não é que vai relacionar um conjunto de desinformações sobre a ocorrência que é essa passagem. Não é? Por um outro lado, nós já, na vida adulta, não é, nós construímos uma relação com tudo que nos cerca. Nós construímos uma relação com pessoas, nós construímos relação com animais, nós construímos relação com o ambiente, nós construímos relações amorosas ou odiosas. Nós construímos essas relações, porque faz parte do processo de desenvolvimento de cada ser. Ou seja, a consciência de cada um de nós, ela vai se desenvolvendo para e passo em função da experimentação que cada um de nós tem frente aos desafios da vida. Essa é que é a questão. Então a gente fala assim, a pessoa é tão apegada com as coisas, né? Então, este apego não é uma doença, mas está caracterizado pelo pragmatismo que cada um traz dentro de si mesmo. A neurociência, mais recentemente, vem trazendo algumas informações sobre o nosso sistema límbico, que nós podemos imaginar, se dividíssemos o cérebro em 3 pedaços, uma parte interior interna do cérebro, aonde existem dois sistemas anatômicos super importantes, não é? Que é o sistema das amígdalas, né? E o sistema hipocampal. Esses sistemas, dentro da nossa neurofisiologia, eles têm uma fundamentação importantíssima na nossa natureza. E são essas condições do sistema hipocampal que faz com que nós tenhamos mais facilidades ou menos facilidades em relação a mudar o ponto de vista. Ora, se isso é verdade, então o apego também é uma condição que nós temos, não é? Que está arraigada na sensação que cada um desenvolve em relação ao ambiente como levou a vida. E isso tudo pesa nesse momento, não é? E aí surge a questão, por exemplo, do medo. Não é? Todos nós temos medo. Não é porque nós somos espíritas, não é? Que nós estamos livres desse processo. Porque o medo, ele é uma necessidade do nosso estado de consciência. O medo salva. Não é? O medo salva. Mas tudo em excesso não é bom. Existem várias passagens, desde 1840, e uma delas é atrelado a um vidente chamado Andrew Jackson Davis. Andrew Jackson Davis era filho de sapateiro, ele não estudou, mas ele tinha um grau de mediunidade tamanho, né? Ele vivia na América do Norte, e ele relata o momento do desligamento do corpo material em relação à alma. Em uma das obras de Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna, existe toda uma contextualização do atendimento, não é, do mundo espiritual em relação a alguns processos da casa transitória, está relatado no livro, e a passagem de algumas pessoas exatamente com características semelhantes às descritas por Andrew Jackson Davis em 1830. Então vejam, existe um processo para haver a separação da alma do corpo físico. Aí vocês devem estar pensando assim, pô, mas e quem morre de acidente? Também existe esse processo. Entretanto, não é igual a um processo para aquele indivíduo que levou a sua vida de maneira natural, de maneira, vamos dizer assim, normal, se a gente puder traçar dessa forma, não é? Então, neste momento da separação da alma em relação ao corpo,
há um despreendimento. Nós achamos, e eu vivo sempre dizendo isso, nós achamos que o nosso corpo tem um espírito. Isso não é verdade. É exatamente o contrário dessa afirmação. Ou seja, o nosso espírito tem um corpo. Aliás, tem vários corpos, né? Não tem um só. O nosso entendimento de corpo não está atrelado só a essa fisiologia que a gente palpa, pega, sente. O entendimento de corpos significa que existe uma manifestação de energias que nós não entendemos muito bem e que muitos estudiosos chamam de energia eletromagnética, chamam de energia de tudo que é jeito. Mas, para ficar mais simples de entender, é como se fosse uma energia que tivesse um gradiente de manifestação. Não é? Então, essa separação, não é, ela pode ser lenta ou não. Vai depender do indivíduo. E é interessante, por exemplo, as pessoas que elas estão sofrendo de algum tipo de patologia e que vagarosamente o corpo vai dando sinais de falha. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas está sofrendo tanto, né? Que sofrimento. Dr. Paulo César Frutuoso é um médico oncologista especializado em gastro. Ele atende no Santuário de Materialização no Rio de Janeiro. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver vários depoimentos desse médico. E um deles, por exemplo, é relativo ao entendimento do que é esse sofrimento de uma patologia em relação à doença. E na grande maioria das vezes, ele diz que determinadas patologias, elas existem, né, neste corpo semimaterial, que não é este, mas o mais próximo do nosso espírito, exatamente para exaurir as condições deletérias que foram construídas por outras vidas ou por vidas passadas. Aquilo que nos leva realmente a colecionar experiências e que precisam ser arrefecidas. Então, Dr. Paulo, ele coloca dessa maneira, por quê? Porque existe um inconformismo do nosso entendimento em relação às doenças em função do que nós acreditamos ser um sofrimento. Então, o corpo físico, na passagem, né, ele não sofre o tanto quanto a gente imagina. E a passagem não é dolorosa. E aí, nós podemos ter duas condições em relação ao entendimento do sofrimento. E isso está atrelado à maneira como o indivíduo entendeu a vida toda, ou desenvolveu suas características ao longo de uma vida, construída sobre os valores que ele conseguiu construir nesse processo. Então, esses valores, eles acabam caindo um pouco no campo da moral, ou ainda no campo emocional. Então, a alma é que experimenta a sensação de dor ou prazer. Ela experimenta a sensação, ou seja, nela fica arraigado a informação sensorial que entrou pelos nossos sentidos. E isso permeia o estado de consciência do indivíduo. Joana de Ângeles, na obra Desafios Existenciais, ela vai colocando determinadas características que é muito importante que as pessoas vão tentando desenvolver maneiras de arrefecer essas situações. É a construção da mágoa, é a construção do ódio, é a construção da raiva, do rancor, é o desamor pelas coisas, não é? É o amor excessivo por outras delas. Então, Joana vai dizendo que essas condições são as condições que vão levar o indivíduo a construir sensações dentro do seu estado de consciência que é sentido pela alma, porque não há mais corpo. Nas mortes violentas, o sofrimento é proporcional ao entendimento sobre a continuidade da vida. É aqui que o Espírito dá a contribuição para Allan Kardec, dizendo que o grau de evolução daquele que se separa do corpo
tem uma relação intrínseca com o grau de perturbação que ele vai passar nesse primeiro momento. E vocês devem estar pensando assim, pô, mas perturbação? Que raio de perturbação é essa? Bom, aqui tudo faz sentido para nós. Nós nos posicionamos, nós sentimos o solo sobre os nossos pés, nós percebemos o ar, nós conseguimos nos orientar dimensionalmente. E por que a gente faz isso? Qual é a propriedade que nós temos, a condição que nós temos de entender isto? São os nossos sensores. A nossa capacidade sensorial. Os sentidos que todos conhecem, mais os nossos sensos proprioceptivos. Que a nossa estrutura neurológica, ela tem essa condição. As pessoas, elas vão virar para a direita, parece que ela fala, pensei e eu virei. Não, você pensou e virou, mas não foi só você que pensou. Pensou toda a estrutura neurológica para virar para a direita. Então veja, não é? O entendimento é muito importante. E a perturbação, ela é fruto de mudança de estado. Não é? Imagine que nós estamos numa gaiola, estamos aprisionados. Se nós quiséssemos passar pela parede, a gente não conseguiria. Não é? Mas se nós estivéssemos num estado diferente, né, num estado onde a nossa energia ela permeia o mundo espiritual, isso é muito possível. Por quê? Porque o que nós entendemos que é uma parede, no mundo espiritual, são estruturas extremamente porosas. Por quê? Porque o mundo trabalha com energias inferior ao mundo atômico. Essas energias, elas são verdadeiras, elas existem, não é? Eu vou pular esse pedacinho, porque não é o tema, né, sobre cremação e doação de órgãos. Numa outra oportunidade a gente pode falar um pouquinho a respeito. Aqui está a figura de Andrew Jackson Davis, não é? E ele começa relatando o seguinte na estrutura, que a organização física dessa senhora que ele observa, ela não podia mais manter a necessidade de ter o princípio intelectual. O princípio intelectual, a inteligência, ela é uma projeção da natureza do espírito. O princípio intelectual não é cerebral. Então, quando o hardware não consegue mais segurar porque não há fluido vital para manter essa coesão, começa a falhar tudo. E é isso que ele começa a retratar aqui, né? Ele diz que os órgãos pareciam resistir à partida. Por quê? Porque a pessoa não quer partir. Porque é o desconhecido. Ela vive um período muito grande aqui, como é que ela vai mudar de estado? Não sabe para onde ela vai. Não sabe como é que ela vai enxergar, como é que ela vai sentir. O conceito de casa, de amigos, de família, tudo isso está relacionado com a maneira com que nós entendemos a consciência, não é? E ele vai retratando tudo isso, não é? E o corpo resiste bastante. Depois ele diz que a cabeça vai sendo envolvida por uma atmosfera brilhante. É a mesma descrição que André Luiz dá na passagem de Dimas, nessa obra. Porque a energia, ela começa a ser segregada da ponta dos pés, ou seja, das extremidades, e se condensar no bulbo cerebral. Especificamente onde fica a nossa glândula pineal. Então, o André ele vai descrevendo isso, né, de uma certa forma, e ele vai dizendo também, que é essa parte aqui, né, ele vai dizendo também como que os laços eles vão se rompendo. E nós temos 3 laços nas nossas estruturas dimensionais. Um laço relacionado ao nosso plexo abdominal, um laço relacionado ao nosso centro emocional e um laço relacionado com o nosso centro intelectual. Nós somos uma projeção em dimensões diferentes. Ou seja, nesse momento, este laço que nos liga, e todo mundo quando dorme à noite e sonha, vai caminhar por uma série de lugares sem romper este laço. Ou seja, o sono é o mesmo prenúncio da morte. É da mesma maneira com que você dorme, é que você vai adormecer quando morrer. Com uma diferença. Esse laço
No sono não se rompe. Vocês já tiveram aquela sensação de quando vocês estão sentados assim, ou estão quase cochilando, ou estão deitadinhos, dá aquela dormida assim, parece que vocês estão caindo num buraco de cabeça, e de repente vocês voltam, seu coração naquela disparada? Sabe o que é isso? É o acoplamento dessa matéria etérica muito rápido em relação ao corpo. Por quê? Porque não há como soltá-la, porque a vida não cessou. O que mantém os órgãos unidos é a energia vital que circula por todos eles. E a grande situação é que quando vai cessando essa energia vital, os órgãos vão falhando. Por isso que André, ele descreve que os trabalhadores espirituais que auxiliam na passagem daqueles que estão num processo de mudança, desligando a estrutura do nervo vago. Porque essa é a estrutura mais longa que existe e que faz uma relação intrínseca com o nosso contexto cerebral, neurológico, com toda a estrutura que sustenta o princípio vital dos nossos órgãos. Então, quando o vago desliga, começa a falhar. Então, vai romper aqueles órgãos que tiver menos fluido vital. E eles vão parando. Não é? Após a morte, há o retorno ao mundo espiritual, ou seja, uma mudança de estado. Então, essa condição que toda a doutrina espírita traz, as obras de André Luiz, o nosso lar mostra, né, as pessoas no umbral, aquela região, né? Então eu vou voltar a falar novamente. O que é umbral? Umbral é um batente. É como uma mudança de uma sala para outra. Só que nesta condição, o indivíduo ele não tem um corpo. Ele carrega com ele as sensações que estão na consciência. E elas são muito vívidas em relação a tudo aquilo que ele desenvolveu ao longo de uma vida. Até ele construir novamente uma relação com um mundo, por exemplo, que o grau de liberdade é muito diferente do grau de liberdade na matéria, leva tempo. E conforme o desenvolvimento intelectual de cada um e o seu entendimento em relação ao meio em que ele viveu, é que ele vai se desprender ou vai se desapegar mais cedo ou mais tarde. Então, tem situações e relatos, né? Uma trabalhadora que trabalhou anos com o Divaldo na mansão, quando ela desencarnou, ela ficou um período nessa condição. E depois de alguns anos, conseguiram que ela desse uma comunicação. E aí, na comunicação que ela traz para o Divaldo e para a sua equipe, ela diz que ela não imaginava que ela, uma pessoa que dedicou a vida ao espiritismo, que cuidava das pessoas, que tratava, ela não se conformava em ter ficado numa região umbralina. O simples fato de você fazer algo para alguém não significa que você vai arrefecer toda uma experiência que está contida dentro de você de outras vidas. Percebe? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então a gente tem que entender o que é que a gente vai colher, sabendo o que é que a gente vai plantar. Não é? Bom, é interessante que nesse processo da alma voltar para o mundo espiritual, o próprio Emmanuel, ele cita inúmeras sociedades humanas, né? Que é tidas como aglomerados de consciência, né? Que elas existem nesse dimensional diferente da matéria e que estão muito próximas ao nosso planeta, não é? A adaptação, ela é construída junto de quem aguarda sintonia e afinidade. Então, mais adiante nós vamos falar um pouquinho dessa parte do mundo espiritual. O que é sintonia e o que é afinidade? É por isso que o amor, ele é uma energia coesiva. O que é uma energia coesiva? É aquilo que atrai, é aquilo que junta. Não é? E é por isso que esse processo, nesse contexto, constrói a relação de afinização. Então, os afins vão se atrair. Mas não são só os bonitinhos. Tem os feinhos também. Então, dependendo de como a gente vai desenvolvendo, é aquilo que a gente vai receber. Não é?
2/3 do mundo espiritual ainda estão jungidos ao plano terrestre. Essa informação é de André Luiz. Ou seja, de toda a galera que volta para casa, não é, uma boa parte ainda fica com o pé colocado aqui. Aqui um slide simplista, né, em relação ao que está desenvolvido em relação a algumas colônias que permeiam, vamos dizer assim, o Brasil. O mundo espiritual, ele reflete exatamente as emissões mentais dos seus habitantes. Olha o que eu estou dizendo a vocês. O mundo espiritual, ele reflete as emissões mentais daqueles que habitam. Então, veja, não é só aqui que nós temos as nossas emissões mentais. Você fala assim, eu estou pensando, mas ninguém está ouvindo. Ninguém está vendo. Ninguém está sentindo o que eu estou pensando. É óbvio, porque o nosso sistema sensorial tem que olhar para ver o que está acontecendo. Mas lá é diferente. Lá não tem que olhar. Porque não tem olho para olhar. Não tem aparelho, não tem occipital cerebral para entender isso como divergência de luz. Entender dimensão. Percebe? Então, o espírito vê aquilo que ele quer ver. Por quê? Porque está arraigado dentro da sua consciência. Não é? Há um fluido vivo que é absorvido pela mente. Subproduto do fluido cósmico, que é absorvido pela mente humana semelhante à respiração. Então, o hausto do Criador é o fluido cósmico universal constantemente. E isso foi relatado pelos Espíritos no Livro dos Espíritos. A dimensão extrafísica, se a gente pudesse estabelecer esse critério, como o Dr. Tiller, um pesquisador americano, ele desenvolveu o conceito de que tudo próximo à velocidade da luz pode ser interpretado como uma crescente positiva de relação, velocidade de ocorrência e energia. Entretanto, quando ele faz um cálculo aumentando a velocidade da luz mais do que seria o natural, e isso nós não conseguimos fazer, mas ele propôs o modelo matematicamente, nós temos o mesmo conceito invertido. O que significa que a dimensão extrafísica, ela é uma contraparte que está dentro da dimensão física o tempo todo. Só opera com vibrações e energias diferentes. Então não tem um lugar onde os espíritos estão. Eles estão aqui. Só em dimensões diferentes. E aí nós podemos observar, não é? Que quando nós estamos no mundo espiritual e não houve a concepção ainda, o nosso corpo ele vibra numa frequência extremamente alta. Quando há a concepção e o processo da reencarnação inicia, começa o princípio que vai culminar com a vida. A vida na matéria, que seria esta dimensão que aqui se encontra, ela vai até chegar no seu ápice. E depois ela começa a decrescer até retornar. Percebe? Isso é a natureza. É um ciclo que toda a vida, tudo que está ao nosso redor, vai responder. Vem, cria, desenvolve, procria, decresce e volta para sua origem. Esses ciclos eles ocorrerão até que a consciência esteja pronta para um momento de manifestação em dimensões diferentes, que não essa nossa aqui. Nós sabemos que tudo isso que eu falei opera num campo do universo que mais de 70% é energia escura. Nós sabemos que existe, ela controla a expansão do universo, mas nós não sabemos o que é. As vibrações são tamanhas e a energia é tão massiva que verdadeiramente existirão mundos aqui em dimensões diferentes que a gente ainda não consegue mostrar. Mas os físicos estão trabalhando muito forte para tentar achar explicações para essa condição. Para fechar nossa conversa, esse slide é mais ou menos o que acontece conosco.
Nós mudamos de fase o tempo todo, né? Nós de uma lagarta viramos uma crisálida e depois nos transformamos em um outro ser. Ou seja, nós estamos aprisionados num elemento que rasteja, que anda, que fica no solo, que tem contato com tudo. E um dia nós vamos alçar voo, porque nós vamos romper essa crisálida. E assim sucessivamente até ocorrer a falência e voltar a esse princípio novamente. Então, nós não somos seres da matéria, nós somos seres do mundo espiritual. E para lá nós voltaremos. O nosso conceito de morte, ele tem que ser transitório. Ele não deve ser arraigado em função de tudo aquilo que a gente gostaria de manter e de ter ao longo de uma vida, porque nós não conseguimos levar conosco tudo o que a gente juntou, a não ser o que está dentro da nossa consciência. Que fica essa reflexão para todos na semana. Muito obrigado pela atenção e vamos passar para a segunda parte do trabalho.